Olá pessoal que acompanha o Pneumoimagem. Vocês vão ver aqui agora no YouTube os principais momentos da nossa cobertura do Congresso da American Thoracic Society, chamado ATS 2019, que se realizou aqui na cidade de Dallas, nos Estados Unidos. Todas essas entrevistas que vocês irão acompanhar foram ao vivo pela nossa página do Facebook e agora você poderá observar os melhores momentos com os destaques que foram divulgados durante o Congresso. Serão vários professores brasileiros que estiveram presentes aqui no evento e que gentilmente colaboraram aqui com o nosso portal, transmitindo o seu conhecimento e transmitindo aquilo que eles acharam de mais importante ou interessante aqui durante o Congresso em Dallas. Espero que seja muito útil a vocês e aproveitem os próximos minutos e depois deixe aqui embaixo o seu comentário. Muito obrigado e acompanhe aí. Estamos aqui direto de Dallas, do Centro de Convenções de Dallas, ao vivo. Eu tenho a honra hoje de ter o professor Badini aqui comigo. Bastante tempo que eu gostaria de conversar com o professor Badini. O professor Badini é professor da USP de Ribeirão Preto e ele hoje pela manhã esteve acompanhando sessões de atualização no tratamento do tabagismo. É isso, Badini? É verdade. O que teve de novo aí pra gente sobre o tabagismo, Badini? Na verdade, as drogas disponíveis continuam sendo as mesmas, mas as abordagens estão mudando. O tabagismo é encarado agora como uma doença crônica. Então, eles não veem problema que o indivíduo fique usando nicotina, seja na forma de adesivo ou nicotina na forma de goma de mascar, por um longo período, mesmo depois de ter parado de fumar. Outra coisa interessante é que se você pega um indivíduo que não quer parar de fumar, mas ele está disposto a tomar um remédio para ver se com isso ele sente alguma mudança no hábito, a vareniclina é uma boa opção. O indivíduo começa a tomar vareniclina, vai tomando vareniclina e ao longo do tempo aumenta muito a chance de ele reduzir a quantidade de cigarros fumados, assim como até abandonar o tabagismo por livre e espontânea vontade, vamos dizer assim. Ele muda o comportamento ao longo do tempo, já que a vareniclina age nos receptores centrais e com isso ele vai perdendo, vamos dizer assim, o gosto pelo tabagismo. Uma outra coisa que eu achei interessante é que cada vez mais se preconiza também fazer a associação da vareniclina com nicotina. Antigamente a gente achava que não deveria ser feito, já que as duas drogas iam competir por um mesmo receptor. Mas hoje eles viram que se você usa os dois juntos, aumenta a chance do indivíduo parar de fumar. Fora isso, teve discussões sobre o cigarro eletrônico, que ainda continua sendo uma incógnita, tem muita dúvida. Existem evidências que o uso de adoçantes, de flavors nesses cigarros eletrônicos podem influenciar a função imune no pulmão. Houve discussões sobre o tratamento do tabagismo em minorias de grandes cidades americanas e, no geral, foi um grande evento. Eu fiquei positivamente surpreso. Inclusive, a sala, que era uma sala grande, não estava tão pouco frequentada como às vezes a gente vê em sessões de tabagismo. Tinha um bom número de pessoas. Foi ótimo. Deixa eu entender então, a gente tem o costume de fazer o tratamento antitabagismo, fazendo um preparo para o paciente, para o dia D, e aí se introduz a droga alguns dias antes da parada do cigarro, e aí o paciente faz todo aquele preparo para o cigarro e continua a droga. Quer dizer então que essa estratégia é eficaz, mas se o indivíduo usar a droga mesmo fumando, ele pode eventualmente parar de fumar, independente dessa estratégia. É isso que eu entendi, não? Não, correto. A estratégia que você falou continua valendo e é a principal. Mas nós estamos aqui discutindo mais uma pessoa que não esteja querendo parar de fumar, ele ainda não está naquela fase pronto para a ação. Esse indivíduo pode começar a tomar a vareniclina como se fosse um medicamento para baixar a pressão, coisa que valha, e ao longo do tempo isso vai contribuindo para que ele diminua o interesse pelo cigarro e pode reduzir o número de cigarros fumados e eventualmente até torná-lo apto para daí fazer uma tentativa bem mais estruturada e ter sucesso com isso, sim. Perfeito. Então, a gente poderia usar continuamente tanto bupropiona quanto vareniclina. O indivíduo o mesmo que parou de fumar, ele pode continuar com a droga indefinidamente, não só por aquele período de 3 meses, como é o preconizado.
Correto. Na verdade, eles estão estendendo esses períodos para até 6 meses ou mais. O que eles estendem é mais o uso da própria nicotina, principalmente na forma de goma de mascar. O que limita o uso da vareniclina a longo prazo é o preço, né? Então, existem estudos de vareniclina por mais de 3 meses, mas, no meu modo de entender, embora seja muito bom, é mais econômico você usar a nicotina numa dessas formas de administração tradicionais, tá? E foi discutido gestante? Algumas coisas específicas sobre gestante falaram? Não, gestante não foi discutido. Foi discutido adolescentes, foi discutido crianças, a necessidade de evitar que as crianças se tornem dependentes, a importância de esvaziar a cabeça dos pais, mas do ponto de vista de gestantes não foi nada apresentado. Eu estou aqui com o Pedro Leme Silva, que é professor adjunto do FRJ. O grupo trouxe 4 trabalhos vencedores aqui para a TS, é isso mesmo, Pedro? Isso mesmo. O que você pode comentar para a gente sobre o trabalho, para o pessoal saiba aí do sucesso dos brasileiros aqui? Isso, então esses trabalhos foram feitos no Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde a gente faz estudos pré-clínicos, sempre na tentativa de melhorar o bem-estar do paciente com doença pulmonar, por exemplo. Então nós fazemos esses estudos e tentamos sempre translacionar para beira-leito, né? Então nesse ano, a TS, nós tivemos uma comitiva um pouco menor do que costumamos ter, mas mesmo assim conseguimos 4 prêmios. Se tivesse uma comitiva maior, então não sobrava para ninguém, né? Isso, mas assim, foi muito gratificante ver isso, que a nossa pesquisa está sendo reconhecida num dos maiores congressos que tem de pneumologia mundialmente, né? Então, eu acho que isso reflete o bom trabalho que a gente vem fazendo na bancada, né, de pesquisa básica e na tentativa, então, de iniciar estudos clínicos, tanto na universidade pública quanto nos hospitais privados que a gente tem no Rio de Janeiro. Você quer comentar sobre os estudos rapidamente? Pelo menos o tema deles, para o pessoal saber sobre que áreas estão... Nós trabalhamos em conjunto com diversos grupos de estudo, então nós temos parcerias com São Paulo, Curitiba, então esses estudos eles são chefiados pela professora Patrícia Rocco, junto com a Fernanda Cruz. E temos a parte também da ventilação mecânica, onde eu participo mais ativamente, que a gente vai ter a colaboração do Hospital Procardíaco em Botafogo, a gente vai conduzir então estudos com pacientes com pneumonia adquirida na comunidade. Então é um estudo que a gente vai começar aí dentro de um mês, e todo o construir desse projeto foi feito com cursos oriundos da Sociedade Torácica Americana. Então eu me graduei em 4 níveis de estatística, epidemiologia, né, para a gente ter esse conhecimento para iniciar um trabalho desse porte, né? Maravilha. E eu estou do meu lado, a Fernanda, que é do mesmo grupo da FRJ também, né, Fernanda? Sim. Também foi premiada. E conta para nós aí, Fernanda, sobre o seu assunto, sobre o seu tema. Isso, então, eu também trabalho no mesmo instituto que o professor Pedro, sou professora lá também, sou médica formada pela FRJ, a gente realiza no nosso laboratório alguns estudos que são translacionais, né, que a gente faz de forma experimental, que justifiquem depois que a gente começa os estudos clínicos. Esses 2 trabalhos que eu vou citar agora, eles que foram premiados, trabalham com células-tronco para o tratamento das doenças respiratórias. E o que a gente tem feito é tentar encontrar alternativas que potencializem os efeitos dessas células-tronco, que a gente já viu que elas são capazes de melhorar a inflamação, diminuir sintoma, melhorar a qualidade de vida dos pacientes. O que a gente quer é aumentar ainda mais o impacto dessas células inicialmente de forma experimental, para que justifique o início desses ensaios com os pacientes. E experimentalmente, o que foi que vocês conseguiram identificar com as células-tronco de benefício para os pacientes pulmonares? A gente já viu melhora na mecânica, que é a forma como a gente respira, diminui o esforço respiratório. A gente já fez, inclusive, um piloto de um ensaio clínico com 5 pacientes, em que a gente viu que teve melhora da qualidade de vida desses pacientes, melhora da sensação de falta de ar, melhora da inflamação sistêmica no corpo inteiro, então diminuiu a inflamação, que resultou na melhora da qualidade de vida dos pacientes que receberam essas células-tronco. O que a gente quer agora, e que foi até o alvo desses 2 prêmios que a gente recebeu, é melhorar ainda mais o impacto dessas células para esses pacientes, melhorando a qualidade de vida da população que tanto sofre, não tem ar nem para rir, não é verdade? Então, é isso que a gente quer fazer. Muito legal, muito bacana. E tem um pessoal aqui atrás de vocês. Quem é essa turma toda aqui? Mostra o pessoal aqui atrás, cadê? Olha aí. Eles...
Quem são eles? Olha aí. Olha, aparece aí, beleza. São alunos da pós-graduação, são 2 alunas de doutorado, essas daqui que estão aparecendo. Tainá é aluna de medicina ainda, faz parte do programa MD-PhD, que é um programa que existe lá na UFRJ também, que permite você cursar doutorado durante a graduação. Cássia, que está do seu lado, aqui apareceu, ela é aluna da pós-graduação, faz doutorado também em Fisiologia, lá no Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho. A gente tem do seu lado de lá a Mariana, que ela é pós-doutorando, Mariana Antunes, que é pós-doutoranda do nosso laboratório. Estão todos envolvidos nos estudos de vocês. Isso. Olha, parabéns para o grupo de vocês. Eu não conhecia vocês. Muito obrigado pela gentileza de vocês pararem aqui, conversarem com a gente. E acho que é importante para divulgar o pessoal que desconhece muitas vezes o que é feito de qualidade aí no Brasil e com repercussão fora. Muito obrigado, parabéns para vocês. Aqui é o Paulo, aqui é a Fernanda, tá? E parabéns ao pessoal da UFRJ. Aqui direto de Dallas, ao vivo, agora com meu amigo Roberto Rodrigues Júnior, que é presidente da Sociedade Paulista de Pneumologia. E o Roberto aqui no primeiro dia do congresso assistiu uma atualização em provas de função pulmonar, Roberto. Justamente. O que você traz de destaque para o pessoal aí, de novidade em prova de função pulmonar? Bom, no curso está bom. Primeiro, Mauro, boa tarde, aqui é boa tarde, não é? Parabéns aí pelo seu trabalho ético no site. No curso estávamos eu, mais 3 brasileiros, estava o Dr. Pereira, a doutora Raquel e o Dr. Marcelo Rabai. Esse curso ele teve um enfoque no mundo real da espirometria e no mundo real da função pulmonar em 2019. O que tem hoje de diferente ou como é que nós temos que trabalhar com isso hoje? Enfim, as preocupações continuam as mesmas. Você tem que se preocupar com a qualidade técnica do exame para que você possa confiar nesse exame e ter um foco no quadro clínico do paciente. Isso é muito importante para você analisar um exame de função pulmonar, principalmente aqueles exames que são exames com valores limítrofes. Um valor limítrofe para um paciente sem história clínica nenhuma significa que essa pessoa provavelmente ela não tem doença pulmonar. E um valor limítrofe um pouquinho acima do que seria até o limite inferior, com um paciente com um indivíduo com probabilidade clínica, significa que esse paciente provavelmente ele é doente. Então é muito importante você ter o quadro clínico do paciente para te ajudar a direcionar a interpretação de um exame. Então, primeira coisa então, fundamental, quem vai pedir o exame fornecer os detalhes clínicos para quem vai interpretar ter mais elementos para dar um diagnóstico correto. Com certeza, isso é absolutamente importante. Como também continua sendo muito importante o que o pessoal toca, que é em relação ao que é previsto com o paciente. Houve vários casos assim que foram mostrados. E um dos últimos casos foi um caso interessante de uma menina que tinha uma função pulmonar com valores de 68% do previsto, 65%, mas estavam usando o previsto, ela era completamente assintomática. Só que era um valor de previsto diferente. E com esse valor estavam rotulando essa moça como doente, ela não tinha doença nenhuma. Trocaram o valor previsto, que até agora existe uma tendência cada vez maior para você usar um valor chamado GLI, que é uma equação internacional que aborda os valores de função pulmonar praticamente no mundo inteiro. E ela estava com os valores normais quando comparado com essa equação e não com a equação anterior. Essa equação envolve o quê? Essa equação é uma equação que ela foi realizada em vários países, exceto no Brasil, para espirometria, para difusão volumes, o Brasil está sendo incluído. Na verdade, ela é uma equação que ela pega vários valores de referência de vários estudos que foram realizados em vários países. E ela faz um mix de todos esses valores. Existem algumas, eu diria assim, um pouco de temor nosso no Brasil em relação a usá-la para os valores de espirometria, porque ela fica bem diferente em algumas faixas de idade. Então, ela, exceto para espirometria, é uma equação que provavelmente será utilizada também no Brasil, porque os grupos do Brasil que trabalham com função pulmonar, que principalmente é o grupo do Dr. Pereira e o grupo do Dr. Marcos Jones, no Sul, eles estão fornecendo dados para essas equações. Você acha que então no futuro essas tabelas que nós utilizamos nos aparelhos não vão mais ser essas tabelas, serão outras? Eu acho que sim, né? Eu acho que nós poderemos utilizar essas equações internacionais, exceto para espirometria por enquanto. Quem sabe numa nova rodada desse GLI nós poderemos utilizá-las. Mas sobre o caso que você comentou aí do curso, Roberto, utilizar uma tabela de referência errada, isso a gente vê com frequência no Brasil.
Porque é comum a pessoa ir num local fazer prova de função pulmonar, não medirem a altura e se utilizar uma altura que o paciente informa oralmente. E, geralmente o paciente rouba na altura para mais e no peso para menos. E se a gente utilizar apenas a informação do paciente, a gente corre esse erro de interpretar como alterada uma espirometria que teoricamente seria normal, né? Esse é um dos erros mais frequentes, né, que existem, que é justamente você não medir e não pesar o paciente. O pessoal insistiu nisso. E outro erro frequente é você trocar o sexo do paciente. Você colocar sexo masculino numa paciente que é feminina ou vice-versa, você pode rotular alguém como normal e essa pessoa ela ser doente ou o contrário. Isso é extremamente frequente. É o que eu sempre falo. Sempre cheque quando alguém faz, o técnico faz o exame para você, sempre cheque se os valores estão corretos. Outro fator importante é sempre você ter a gente está falando em valor biológico, você ter um controle biológico no seu laboratório. Uma vez por semana ou a cada 2 semanas, você ou seu técnico fazer um teste, você mesmo, com o seu aparelho de função pulmonar, qualquer que seja o tipo de exame que você esteja fazendo, ou espirometria, ou difusão, ou volume, para ver se as coisas estão correndo bem com o equipamento, né? E com você também. E que mais que saiu no curso aí, Roberto, de novidade? De novidade, assim, hoje o pessoal está mudando, teste de broncoprovocação, por exemplo, existe uma tendência cada vez maior a você utilizar somente metacolina agora de uma forma que você faça o laudo pela dose de provocação e não pela concentração de provocação. Isso facilita. Então você, ao invés de falar, o pessoal se confundia quando você falava, a dose de a concentração de provocação que deu o teste positivo foi a concentração X, hoje não, é dose cumulativa. Tá? Então isso ajuda, universaliza. Estão mudando outro tipo de teste de broncoprovocação que está sendo feito, e hoje na Austrália praticamente só se faz isso, é o teste com manitol, que é muito mais fácil. Você pega uma cápsula inalatória, coloca em um inalador, é uma cápsula de pó, e você faz a tua broncoprovocação de uma maneira mais fácil, você não precisa nem ter um inalador. Isso está crescendo cada vez mais, né? Na Austrália se faz muito, nos Estados Unidos aqui o pessoal ainda usa muito metacolina, até pelas padronizações. Na Austrália tem um grupo de bronquiectasias, o Dr. Daviscas, que ele desenvolveu essa cápsula inalatória de manitol para terapia de bronquiectasias, para aumentar a drenagem da secreção, higienização bronca. Então uma outra utilidade dessa cápsula seria essa, então. Sim, seria essa aí. Eu acho interessante até que nós temos que ver como é que podemos viabilizar isso no Brasil, porque essas cápsulas, se você for importar as cápsulas, existe um fabricante em Portugal, inclusive, né, da cápsula de manitol. Se você for importar a cápsula, isso vai custar muito caro. Acho que está na hora de algum fabricante nacional a gente tentar viabilizar isso, porque isso facilita a vida de todo mundo. Todo mundo tem preguiça, entre aspas, de fazer um teste de broncoprovocação, de você ter o aparelho de inalação no seu consultório, fazer as doses diferentes. É mais fácil você pegar as cápsulas, cada cápsula com uma concentração diferente, você faz a inalação muito mais rápido do teste. Acho que essa é uma tendência interessante aí para frente, não é? E aqui eu estou com uns amigos brasileiros que eu acabei de fazer. E olha que interessante, um pessoal aqui do Hospital das Clínicas que recebeu um prêmio aqui na ATS. Qual é o nome do prêmio? Eu aqui com o Maison Souza, ele é fisioterapeuta do Hospital das Clínicas. Fala qual é o nome do prêmio que você recebeu, Maison, e qual o motivo? Conta aí pro pessoal. Olá para todos, eu sou fisioterapeuta da UTI respiratória lá do Hospital das Clínicas e hoje eu vim apresentar um pouco do trabalho que a gente está, de um dos trabalhos que a gente está desenvolvendo lá, e a gente recebeu o prêmio do MECOR, que é um programa de auxílio para o desenvolvimento de pesquisa em países em desenvolvimento. Tá. E qual foi o trabalho de vocês? O que isso acrescentou que o pessoal achou tão importante? Tá, então a gente está desenvolvendo lá uma pesquisa clínica sobre a sincronia paciente-ventilador, em que a gente está vendo qual que é a performance da avaliação à beira do leito para detectar a sincronia em comparação com softwares, com ferramentas que fazem essa detecção de forma automática. Então a gente queria ver se a realidade da maioria dos hospitais lá no Brasil, que é fazer esse diagnóstico à beira do leito, ela tem uma boa correlação, tem uma boa concordância com essa avaliação de forma automática. E aí o que a gente observou é que
tem uma certa concordância, assim, tem um nível de concordância razoável, mas que o ideal realmente seria que a gente tivesse essas ferramentas que avaliam a sincronia durante todo o período, já que isso é um evento que varia muito, não só ao longo dos dias, mas ao longo de um único dia para o mesmo paciente. Ah, muito legal. E esse trabalho vai ser apresentado ainda durante o congresso? Isso. Hoje foi uma apresentação para a gente receber esse prêmio, então a gente já fez uma discussão com alguns facilitadores, mas a apresentação oficial vai acontecer amanhã, no período da manhã. Então fala a sala, se você tiver aí, o horário, para quem estiver aqui em Dallas, vai prestigiar o pessoal que vai apresentar o estudo aí. Tá, eu preciso dar uma olhadinha aqui. Amanhã cedo, então... Isso, amanhã cedo. O nome do estudo para o pessoal procurar no programa. O título é Detecting Asynchrony at the Bedside, Ventilator Waveforms and Beyond. E o principal autor que está? Sou eu, pode procurar como Souza, com S, Maison Souza. Legal. Então o pessoal que estiver aí, pega o programa, dá uma olhadinha na sala que vai ser o trabalho, vai prestigiar, vai ser um prazer. E agora nós vamos falar com a Fátima Hayashi, que ela é fisioterapeuta também do Hospital das Clínicas. Também. Bom. Fala bem pertinho. Bom, meu prêmio, na verdade, é um prêmio que foi ofertado também na mesma reunião que do MECOR, do Maison. É um prêmio que o ATS dá para os que eles chamam de trainees, os pesquisadores em fase inicial. E o meu projeto, eu sou lá do Hospital das Clínicas também, sou do INCOR, com a doutora Juliana Ferreira, e nosso projeto foi o desenvolvimento e a validação de uma prova em ventilação mecânica, já que a gente fez vários levantamentos de estudos, comentando que não existem provas que avaliam a parte performática do indivíduo, mas sim só provas escritas. Então o que a gente fez foi fazer uma prova, um tipo um OSCE, que é uma avaliação objetiva estruturada. Então nós fizemos um ano de medicina lá da Clínica Médica do Hospital das Clínicas. Então que nós trouxemos para cá uma parte do material que nós obtivemos até esse momento. A gente ainda está lançando todos os dados, mas a gente já conseguiu mostrar algumas coisas que interessavam para a gente, que era o objetivo inicial, era criar e validar a prova. Então isso foi o que nós trouxemos nesse momento para o ATS, que a gente conseguiu o prêmio. Mostra o prêmio aí para o pessoal, vocês. Sim. Mostra aí. Aqui tem um certificado, é isso? E tem um certificado. Abre aí para o pessoal ver o certificado. Tem uma grana que a gente não vai falar também. Sim, que a gente não vai contar. Que é a parte super legal, que todo mundo se anima, você fica bem feliz depois no final. E eu estou com meu amigo Alex Macedo. O Alex é professor da Unimes de Santos, professor de pneumologia, chefe do serviço da Santa Casa também de Santos. E nós acabamos de sair de uma sessão agora sobre pneumonias. Foram 2h30 discutindo sobre o que tem de atualização em pneumonias. E o que é interessante, porque nós acabamos de publicar no Brasil, pela Sociedade Brasileira de Pneumologia, as novas recomendações brasileiras para o tratamento da pneumonia adquirida na comunidade. E o que é muito interessante, que nós estamos bem alinhados com o que eles estão fazendo aqui na ATS. Na ATS eles divulgaram agora nessa sessão que eles vão publicar questão de 2 meses, até 2 meses no máximo, as novas recomendações deles, as novas diretrizes de pneumonias da American Thoracic Society. E eu estou com o Alex aqui, a gente vai discutir sobre o que eles conversaram lá. Alex, o que você poderia destacar sobre as apresentações, as recomendações da American Thoracic Society para a pneumonia da comunidade? Mauro, ratificando o que você falou, o nosso consenso basicamente está batendo com as recomendações que eles vão publicar agora em 2 meses. É o consenso da ATS e da Associação Americana de Doenças Infecciosas. Na realidade muda muito pouco em relação a início de antibiótico terapia empírica. Existe um reforço na recomendação da pesquisa etiológica para você escalonar esses antibióticos para cima ou descalonar para baixo, e o descalonamento implica em melhor sobrevida desses pacientes.
Então isso é uma recomendação forte em relação às pneumonias, principalmente comunitárias mais graves, que o doente tem que internar. A recomendação extremamente forte de solicitar culturas, solicitar sorologia, o que melhor você puder fazer em termos de pesquisa etiológica do seu paciente. Inclusive, se você tiver painel viral para pesquisa de pneumonia viral na época da maior etiologia de vírus de gripe, de influenza, painel viral de influenza, é de boa conduta investigar o melhor possível esses pacientes. É interessante porque a questão do diagnóstico, além da clínica, do raio-x e tomografia, que é bem comentado, houve um reforço no papel do ultrassom da beira do leito para o diagnóstico da pneumonia. E a nossa diretriz brasileira já coloca também a questão do ultrassom na beira do leito como um importante instrumento que pode ser bastante útil no futuro para o diagnóstico também, para ajudar no diagnóstico da pneumonia, especialmente naqueles casos mais difíceis. Sobre a investigação etiológica, só complementando o que o Alex colocou, para casos hospitalizados, né? Para casos ambulatoriais de menor gravidade, realmente eles reforçaram que é desnecessária fazer a investigação etiológica, porque a relação custo-benefício não se aplica de maneira satisfatória. Então, realmente, para casos hospitalizados, aí principalmente os graves, os que forem para UTI, aí sim fazer o painel viral, antígeno urinário para legionela, para pneumococo, as hemoculturas, né? Aí sim seria a maior indicação. E o descalonamento precoce do antibiótico, baseado nos achados etiológicos, fazer o mais rápido possível o ajuste da terapia para que não se utilizem antibióticos desnecessariamente e nem por um tempo maior do que o necessário. Sobre o tempo de tratamento, o Alex, foi comentado bastante, 5 dias, 7 dias, 10 dias, 14 dias, o que você comenta aí pra gente? Pneumonia comunitária não grave, 7 dias. Pneumonia comunitária que tem que ficar hospitalizado, 7 dias também. Apenas o único cuidado que tem que ser feito, como você comentou, na pneumonia comunitária que você interna o paciente e vai obviamente colher todo esse perfil, alguns fatores levam a gente preocupar-nos com o estáfilo multiresistente, o MRSA. Então, assim, foi muito bem colocado que a presença de MRSA prévio no paciente, então o paciente já internou no último ano com algum infecção por MRSA. Só para o pessoal, MRSA é o Staphylococcus aureus multiresistente. Esse paciente é o primeiro fator de risco. Doenças crônicas, principalmente doença renal, com hemodiálise, com terapia de reposição dialítica, esses pacientes têm alto risco para estáfilo. Você inicia com um antibiótico mais ampliado, recebe as suas culturas, você descalona e o tempo vai ser esse médio 7 dias. Um outro ponto que eu achei interessante, porque em diretrizes anteriores eles frisavam muito a questão de separar aquele paciente que vem do hospital de retaguarda, daquele paciente que vem de cuidados de assistência, a pneumonia associada aos cuidados de assistência, aquele que está na casa de repouso, em home care, um enfoque diferente para esses pacientes. E foi observado que você tratar esses pacientes de maneira diferente, ou enfocar de maneira diferente esses pacientes, trouxe mais prejuízos que benefícios. Que o foco tem que ser realmente nos fatores de risco e no provável patógeno e nos fatores de resistência do patógeno. Isso tem que ser focado. Isso é um ponto importante para o estabelecimento da terapia empírica. Sem dúvida. Né? Você quer comentar sobre isso, Alex? Hoje, mais importante é a idade e presença das comorbidades, independente da situação. A preocupação da pneumonia associada a cuidados da saúde, ela caiu um pouco menos em voga e um pouco mais, ficou mais forte. A tendência maior da literatura é as comorbidades. A presença de comorbidade, principalmente doenças crônicas, respiratórias, cardíacas, hepáticas e renais, elas pesam mais na presença dos gram-negativos e do estáfilo multiresistente. Sobre as escalas de gravidade, eu achei que a gente não tem a publicação da ATS ainda, mas eu acredito que eles vão voltar a focar muito no PSI. Eles falaram do CURB como importante escala de gravidade, mas focaram bastante no PSI. Eu acredito que eles devem valorizar bastante o PSI também como um índice de escalonamento de gravidade para definir por internação ou não.
Mas para finalizar, o Alex, eu quero frisar, eu deixei para o final aqui a nossa cereja do bolo da nossa discussão, que é sobre o corticoide. Eu fiquei até o final, a gente ficou até o final, foram 2 horas e pouco de sessão, porque a última apresentação era o corticoide sistêmico para o tratamento da pneumonia. E eu observo na prática, no nosso dia a dia, principalmente os médicos mais novos, recém-formados, em serviço de pronto-socorro, de emergência, um uso excessivo de corticoide sistêmico para tratar pneumonia de baixa gravidade. O corticoide está envolvido com riscos vários que a gente sabe. Pacientes diabéticos descontrolam, aqueles pré-diabéticos elevam a glicemia, a gente sabe que glicemia alta é fator de risco para maior gravidade e mortalidade em pneumonia. E se criou uma rotina de prescrever corticoide para todo mundo com pneumonia. Alex, comenta pra gente o que foi discutido sobre corticoide sistêmico e pneumonia. E vocês aí, segurem-se nas cadeiras, principalmente se usam corticoide sistêmico em pneumonia da comunidade. Corticoide está, pelo consenso que deverá ser publicado em 2 meses, corticoide está banido em qualquer forma de pneumonia. Desde a pneumonia mais leve, que é tratado domiciliarmente, o paciente chega ao pronto-socorro e vai embora para casa, tomando antibiótico, a pneumonia mais grave, que está hospitalizado o paciente, esses pacientes não deverão receber nenhuma dose de corticoide. Óbvio que nós estamos excetuando aí a presença de pacientes que tenham outras doenças no qual o corticoide é indicado, asma descompensada com broncoespasmo, DPOC, pacientes com doenças reumatológicas e pacientes sépticos. Na sepse, a maior parte dos estudos mostrou uma melhora de sobrevida pequena, mas principalmente menor quantidade de droga vasoativa que esse paciente pode utilizar. Tirando a sepse, tirando condições outras que têm indicação de corticoterapia, pura e simplesmente pneumonia, não deverá usar corticoide em nenhuma das suas fases, nem na fase de tratamento domiciliar, nem na fase de tratamento intra-hospitalar, mesmo que seja em terapia intensiva, onde você não abriu um quadro de sepse com uso de droga vasoativa, ou seja, choque séptico. O médico da Austrália que apresentou, provavelmente essas informações devem estar no consenso americano, a gente não sabe, mas a sessão foi baseada nesses estudos que eles fizeram para escrever o consenso. Excetuando essas situações que o Alex colocou, o corticoide não deve ser utilizado rotineiramente. É isso aí. E isso realmente é uma situação que para muitas pessoas pode até chocar um pouco, mas é o que a gente observa na prática, é o uso excessivo de corticoides sem indicação, com muitas complicações. E o que é interessante, o palestrante, ele apontou, entre os estudos em que se baseou o uso do corticoide para a pneumonia, as falhas dos estudos, principalmente nas meta-análises, demonstrando que muitas das conclusões foram obtidas por estudos de baixa qualidade ou com pouco número de doentes, onde conclusões para um pequeno grupo, um pequeno subgrupo de pacientes foram extrapoladas para uma grande maioria. Então, cuidado com o corticoide, especialmente se houver a suspeita de influenza. O corticoide sistêmico piora o prognóstico na pneumonia por influenza, então é preciso ter muito cuidado, muita parcimônia no uso do corticoide sistêmico na pneumonia. Alguma coisa mais a destacar, Alex? Não, acho que isso é muito importante. Essa falsa ideia que nós tínhamos do corticoide, realmente, como o Mauro falou, foram baseadas em meta-análises que incluíram estudos com vários defeitos metodológicos. E é importante frisar, na SARS e nas síndromes agudas virais, os primeiros estudos mostravam que o corticoide reverteria essa situação, que caiu por terra. Pelo contrário, a mortalidade aumenta neste grupo. Então, a priori, corticoide, tirando o choque séptico ou outras condições, ele não deverá ser utilizado. Eu estava caminhando aqui pelos estandes e observamos aqui um material interessante para o diagnóstico de pneumonia, que a gente já ouviu falar, pelo menos no Brasil, nos estudos científicos, nas palestras, que é o diagnóstico etiológico da pneumonia em 1 hora. Né? E aqui nos Estados Unidos já está à venda esse tipo de equipamento e fazemos o diagnóstico de um painel bacteriano de 33 patógenos, 33 patógenos com resistência bacteriana em apenas 1 hora. E a Ana, que é representante aqui da empresa, né, Ana? Qual é o nome da empresa? Sí. Hola, la empresa se llama BioFire, es FilmArray y es una empresa de bioMérieux.
Então, e ele já tem representantes no Brasil para isso. No Brasil já tem essa tecnologia para painel viral respiratório, para meningite. Para que mais que tem no Brasil? Tenemos GI y el panel de sepsis, PCID. Esperamos tener la respuesta de Anvisa muy pronto para tener el panel de neumonía también en Brasil pronto. Então ela vai fazer uma demonstração rápida como é que funciona para a gente. Ana, como é que funciona esse diagnóstico aqui em 1 hora etiológico da pneumonia? Bueno, básicamente lo que tenemos aquí es un equipo que se llama Torch y como dijo el doctor es PCR en tiempo real y todo pasa en este pouch, toda la reacción pasa en este pouch. Entonces lo que hacemos es tenemos aquí un loading station donde va la persona a poner la muestra, va a hidratar el pouch, luego va a poner la muestra, es muy fácil, y luego lo que sucede aquí es la reacción de PCR. Entonces aquí lo que va a pasar es que primero la muestra va aquí, después pasa a la siguiente etapa en donde se purifican los ácidos nucleicos, luego es el PCR, la primera etapa de PCR, la segunda etapa de PCR y todo pasa en este instrumento. En una sola hora, como dijo el doctor, tenemos resultados para, en el caso del panel de neumonía, resultados semi-cuantitativos para un número de bacterias, resultados cualitativos para un poco de bacteria típica. También tenemos resultados para viruses y si alguno de estos tienen genes de antimicro resistance, también los van a tener. Entonces es un equipo que puede cambiar la vida de la gente que lo necesite. Es muy rápido y como el doctor sabe, a veces es vital tener los resultados rápidamente para poder saber si se sigue necesitando antibióticos o no. Essa amostra pode ser de que material? É escarro, lavado broncoalveolar, é swab? Que amostra respiratória pode ser inserida aí para o diagnóstico? Depende mucho del panel, pero por ejemplo para el panel de neumonía es el primer panel que tenemos que puede ser con 2 muestras, esputo o BAL o mini-BAL. Pero si es el respiratorio, es el nasal swab. Para vírus respiratórios, swab nasal e as demais amostras pode ser para pneumonia. Sí, el otro panel, el panel respiratorio tiene también virus y bacterias, pero ese es nasal swab y ese está listo más rápido, en 45 minutos. Aqui nos Estados Unidos, quanto custa um exame desse para identificação das bactérias para pneumonia? O cliente chegou no hospital, precisa fazer um exame desse, quanto sai para o consumidor esse exame? Sé que depende de a dónde vayan. Nosotros vendemos el panel directamente a los hospitales y a los laboratorios y el precio dependerá después de ellos. E o equipamento custa quanto? El equipamiento también depende, más o menos, son modulares, entonces puedes tener uno solo o puedes tener 12. Y depende, tenemos diferentes tipos de contratos. Entonces hay algunos contratos que es placement, donde si tienes el número de muestras alto, puedes tener el equipamiento como placement. Y en otras ocasiones, si lo quieres comprar, también se puede. Depende del... Mas em termos de equipamento, um módulo $80.000, um módulo. Me parece que tal vez sea un rango similar en esse. E o que a gente conversou com o outro colega aqui anteriormente, o exame sai em torno de $200, que não é um valor absurdo, um valor caro, para um diagnóstico preciso de pneumonia e rápido, que pode impactar profundamente aí o tratamento. Obrigado, Ana. Você falou para todo mundo ali no Brasil que está seguindo a gente. Pneumimagem, continue acompanhando a TS 2019, pessoal. Obrigado. Valeu, obrigado. Eu estou aqui com meu amigo Dr. Carlos Eurico. Carlos Eurico, ele é médico pneumologista de Santa Cruz do Sul, do Rio Grande do Sul. Ele é muito atuante nas redes sociais na questão do empreendedorismo médico. Dr. Carlos Eurico tem canal no YouTube, ele tem canal no Instagram, vocês procurem lá, Carlos Eurico Pereira. Exatamente. Carlos Eurico Pereira. E ele exatamente estava envolvido nesses assuntos aqui na ATS,
sobre tomada de decisão médica, mindset, por que os médicos discordam em algumas decisões médicas, clínicas, apesar de evidências científicas favoráveis. E parece que teve debate interessante sobre isso, né, Carlos? O que você traz de interessante para o pessoal? Beleza. Ontem pela manhã a gente assistiu aqui a primeira palestra, né? Foi exatamente tratando sobre esse tema, né? Por que os especialistas discordam? Apesar de que a gente tem acesso às vezes às mesmas informações, às mesmas estatísticas, por que os médicos tomam decisões diferentes, às vezes baseados no mesmo tipo de conhecimento, digamos assim? Exatamente pela maneira como os médicos interpretam essas informações. Isso também vale para os pacientes. Então, se fala em relação ao tipo de mindset, o tipo de mentalidade que tem o médico ou o paciente. Então, foi um casal muito legal, o Dr. Jerome Groopman, que é um autor aí reconhecido, professor de Harvard, e a sua esposa, a doutora Pamela Hartband, e os dois discutiram exatamente isso. Por que os médicos especialistas discordam em algumas decisões? E eles trazem bastante essa questão do como as pessoas olham os números. E às vezes a maneira como a pessoa olha o número depende muito de como ela encara a vida, a maneira de ser, a maneira de pensar. Isso tem a ver com a mentalidade. Então eles trouxeram 3 grupos de mentalidade que fazem a diferença em relação a pacientes e ao pensamento médico também, né? Visto que eles escreveram um livro que é Como os Médicos Pensam, que foi um best-seller aí aqui nos Estados Unidos há alguns anos atrás. E eles trazem o primeiro grupo de mindset, de mentalidade, tanto para paciente quanto para médico, que é o maximalista ou o minimalista, né? Então, o paciente que é minimalista, o médico que é minimalista, é aquele que quer usar a menor intervenção possível para tentar resolver os problemas de saúde das pessoas. Então, se eu sou um paciente minimalista, de maneira ideal eu vou usar a menor quantidade de medicamentos, a menor dose possível para tentar resolver o meu problema, ou até se eu consiga resolver isso de uma maneira natural, né? Isso, por exemplo, impactaria na adesão do paciente ao tratamento. Exato. Se você tem um paciente, você identifica que ele é um minimalista, então é importante você perceber qual é o perfil psicológico, o perfil de mindset também do seu cliente, do seu paciente, porque isso vai impactar. Esse paciente não vai usar 3 bombinhas, por exemplo. Não adianta eu indicar vários medicamentos para ele, porque ele não vai aderir a esse tratamento. Ele vai ficar pensando se vai ou não usar, e aí a gente pega os outros 2 tipos de mindset. O maximalista é aquele cara que realmente ele quer usar tudo que tem disponível. Se você indicar vários medicamentos para ele dizendo, olha, isso aqui vai resolver o teu problema da melhor maneira possível e depois a gente vai fazer um up-down, a gente vai descalonando o teu tratamento no momento que tu estiver bem, ele vai aceitar isso de uma maneira mais natural. Mas o minimalista não. Se você indicar vários medicamentos, provavelmente ele vai acabar usando ou algum ou nenhum deles, porque ele não vai gostar da sua abordagem. Da mesma maneira, existem médicos com esse mesmo mindset. Então você, se for o paciente, tem que saber escolher qual é o médico que é mais adequado para você, para o seu perfil. Porque se eu for procurar um médico maximalista, ele provavelmente vai me oferecer todas as opções mais modernas de tratamento, em detrimento de que eu queira usar o mínimo que eu possa usar para o meu problema de saúde. O segundo tipo de mindset, que vai ser complementar a esses aqui que a gente falou, é o naturalista ou tecnológico. Então tem pessoas que preferem utilizar medicamentos de origem natural, utilizar o mínimo de substâncias químicas possível, que são muito mais relacionadas a uma coisa mais de natureza, natural, de tratamentos não farmacológicos, e um tipo de mentalidade que é muito mais relacionada à questão tecnológica, né? E são pessoas que preferem utilizar medicamentos testados, conhecidos, de origem sintética. Então, esse é um outro tipo de pensamento e de mentalidade. E, por fim, vem o believer e o doubter, ou seja, o cara que acredita, que tem fé, e o cara que duvida de tudo. Então, se você prescrever um medicamento para um cliente seu que tenha esse mindset de duvidar, né? É o São Tomé. Ele vai ler, ele vai estudar, ele vai conversar com outras pessoas que têm usado aquele medicamento para realmente decidir se ele vai ou não utilizar aquele medicamento.
E já o believer é aquele cara que você disser para ele a lei, ele vai fazer aquilo. E o médico da mesma maneira. Tem um médico que duvida da informação que ele recebe do cliente, tem um médico que duvida da informação científica que ele recebe, e tem aquele cara que acredita na capacidade, no poder, no propósito da indústria não querer fazer o mal para as pessoas, né? Eu fico às vezes meio pasmo que se eu for olhar esses perfis assim, eu já vou dizer para vocês, o meu perfil é maximalista, eu penso em sempre utilizar todo o recurso terapêutico possível que eu tenho à minha disposição para melhorar o paciente, independente do nível sociocultural, independente da pessoa que ele seja, eu vou oferecer sempre para ele o melhor que eu tenho. Por quê? Porque às vezes a gente sabe que mesmo aquelas pessoas que não têm muito recurso financeiro, quando elas percebem o quão útil é aquele medicamento, aquela indicação para ela, eles vão lutar para conseguir fazer uso daquela medicação. Então a minha maneira de pensar sempre é iniciar com tudo que eu posso para minimizar ao máximo o sofrimento humano da maneira mais rápida possível, porque eu vislumbro no meu dia a dia que aquele ser humano que eu não consegui reduzir de uma maneira significativa o sofrimento dele, às vezes numa primeira consulta, numa primeira abordagem, a tendência dele maior é ir procurar uma outra opinião e procurar outras pessoas que ele acredita que vão ajudar ele de uma maneira mais rápida. Carlos, nesses perfis, como é que você identifica no paciente se ele é mais um sujeito São Tomé ou se ele é um sujeito com mais fé? Como é que você consegue perceber isso para você ter uma abordagem diferente para cada paciente, personalizada, individualizada? Isso foi bastante comentado, inclusive, pelos palestrantes, listen the patient. Ouvir. Escute o seu paciente, isso é fundamental. Você precisa ter tempo para conversar com as pessoas, para poder então pescar, né, para captar qual é o perfil do seu cliente. E você tem que se adaptar como profissional ao perfil do seu cliente para melhor atender as pessoas. É claro, sem fugir, né, tu não pode te adaptar a ponto de fugir da tua essência como profissional naquilo que tu acredita. Mas a gente tem que sim adaptar a nossa linguagem, adaptar a nossa abordagem para que a gente possa satisfazer da melhor maneira possível digamos assim, o que o nosso paciente está esperando da gente como profissional. Isso é interessante porque a identificação disso pode te dizer se esse paciente vai se adaptar melhor com 2, 3 bombinhas, se é melhor você selecionar uma droga associada, porque esse paciente não vai aderir a 2, 3 dispositivos, esse paciente já vai utilizar outros medicamentos para cardiopatia, para colesterol, etc. E vai ter mais dificuldade de adesão, é interessante. E outra coisa que me passou na cabeça quando você estava falando, quando você fala do perfil do médico mais minimalista, maximalista, believer ou doubter, quer dizer, o crente ou aquele que duvida, talvez por isso alguns médicos se comportem como leigos algumas vezes, né? Porque a gente observa alguns colegas que em determinadas situações têm conhecimento científico e se comportam como leigos. Por exemplo, me choca muito quando um médico, às vezes, contraindica as pessoas fazerem vacina contra a gripe, por exemplo. Exatamente. A gente tem tanta informação técnica, científica hoje mostrando tanto quanto a segurança, quanto a eficácia da vacinação contra a influenza, especialmente nos grupos de risco, que é inacreditável que um médico possa, por, digamos assim, uma fala leiga, acabar contraindicando a vacinação contra a influenza ou mesmo contra o pneumococo para as pessoas. A gente sabe que hoje, por exemplo, se a gente for pensar em cardiologia, o medo das pessoas não é o pulmão, é o coração, né? Então as pessoas têm muito medo do infarto e a gente sabe o quanto que o risco do infarto está relacionado à infecção, né? Então a gente tem nos pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica, o maior risco que eles têm é de doença cardiovascular. E muito dessa doença cardiovascular acontece uma semana, 2 dos problemas cardiovasculares, como infarto, após uma infecção respiratória. E aí, se a gente conseguir diminuir essas infecções através da vacinação, a gente vai diminuir significativamente o risco cardiovascular também desses pacientes. E às vezes a gente tem alguns cardiologistas, de uma maneira totalmente incompreensível para mim, contraindicando vacinação contra a influenza. Quando os pacientes me dizem assim, doutor, mas o meu cardiologista disse que eu não fizesse, o que eu faço? Eu digo assim, troque de cardiologista, que o seu está meio desatualizado. Não só cardiologista, oncologista também. O risco de morte por influenza é mais de 50 vezes maior em quem tem doença oncológica do que na pessoa
que não tem e não indicam a vacinação, por exemplo, contra a influenza, que foi o seu exemplo. Acho que o grande complicador aí é que as pessoas confundem muito vacinas com vírus mortos ou atenuados, fragmentos de vírus, do que vacina com vírus vivo, né? Então a pessoa tem muito medo por causa da vacinação, por exemplo, contra a febre amarela, que tem uma série de contraindicações, porque é feita com vírus vivo, atenuado, e as pessoas transferem isso para vacinação contra a influenza e assim por diante. Então, o desconhecimento, infelizmente, ele é um grande complicador na área da saúde. Eu estou aqui com meu amigo Paulo Faleiros. Paulo Faleiros é um pneumologista de Franca. Ele é bastante atuante no interior, nas redes sociais também. E ele esteve pela manhã aqui avaliando a sessão de pôsteres em doenças intersticiais pulmonares. E ele tem alguns achados interessantes, alguns pontos interessantes para comentar, e especialmente sobre pacientes com fibrose pulmonar idiopática que não realizaram tratamento com antifibróticos. Não é, Paulo? O que você viu nos pôsteres e que pode trazer de novidades para o pessoal do Brasil? Boa tarde a todo mundo aí no Brasil. Boa tarde, Mauro. Eu agradeço o convite de estar aqui falando com vocês. Um pôster que eu vi, interessante, um pôster da Austrália, que fez uma análise retrospectiva, uma meta-análise de pacientes desde 1972 com fibrose pulmonar idiopática até 2018. Então eles pegaram esses pacientes, tiveram vários critérios diagnósticos, como por exemplo, utilizaram as diretrizes do ATS, ARS, ALAT 2011, o consenso de 2000 e outros critérios diagnósticos que não deixaram muito claro quais eram. E esses pacientes, então, eles não fizeram tratamento com antifibróticos. E aí eles analisaram a mortalidade dos pacientes, que acabou sendo praticamente igual àquela que a gente já conhece na literatura, de 3,4 anos. Então eles até concluem nesse estudo que, embora tenha tido uma heterogeneidade de critérios diagnósticos da população estudada, chegaram a esse número bem parecido com a literatura e que pode ser usado esse estudo para um futuro, para novos tratamentos antifibróticos. Quer dizer, esse estudo avaliou mortalidade somente em fibrose pulmonar idiopática. Só fibrose pulmonar idiopática. Não envolveram outras doenças intersticiais. Não, só fibrose pulmonar idiopática. E a conclusão foi então de que a média de sobrevida é de 3 anos e meio sem tratamento antifibrótico. Sem tratamento. Perfeito. E sobre exacerbações, Paulo, a gente sabe que as exacerbações na fibrose pulmonar idiopática, elas são um fator importante de risco de morte. Risco de morte. É um fator de agravamento do prognóstico e risco de morte. E você viu pôsteres também sobre esse assunto? Também. Teve um pôster interessante do Japão que mostrou os pacientes, eles pegaram 52 pacientes de 2006 até 2018 que foram internados com exacerbação de fibrose pulmonar idiopática. E eles dividiram esses pacientes apresentando insuficiência respiratória grave e insuficiência respiratória leve. E como é que eles fizeram essa divisão? Os pacientes com insuficiência respiratória leve eram aqueles que precisavam de um FiO2 abaixo de 0,6 para manter uma saturação acima de 90%. E aqueles com insuficiência respiratória grave, eles precisavam de um FiO2 acima de 0,6 para manter uma saturação acima de 90%. Então eles concluíram que os pacientes com insuficiência respiratória leve tinham uma menor mortalidade, claro, do que os pacientes que tinham insuficiência respiratória grave. Mas o que chamou a atenção é que eles chegaram num número, né? E esse número? Que foi o 0,6 de FiO2 para manter a saturação acima de 90%. Então, se o paciente precisa de 0,6 de FiO2 para manter uma exacerbação de FPI, esse paciente é de maior risco de morte, é isso? Maior risco de morte, chegando até 80% de mortalidade. E quanto tempo essa mortalidade? Durante 90 a internação? dias. 90 dias? 90 dias eles chegaram 90 dias. Tá. E existe diferença em relação à exacerbação de pacientes com FPI sem enfisema e com enfisema? Pois é, e esse foi o trabalho mais interessante que eu vou falar aqui. É um trabalho da Filadélfia, e eles pegaram os pacientes apenas com fibrose pulmonar idiopática e outros pacientes com fibrose pulmonar idiopática e DPOC. Os critérios diagnósticos da exacerbação desses dois tipos de pacientes foram: o paciente que tinha exacerbação da DPOC era por causa de um broncoespasmo agudo, necessidade de internação, utilizou broncodilatador e corticoide
para o tratamento, e aqueles com exacerbação da fibrose pulmonar idiopática era por causa da piora dessa fibrose e o paciente tinha que ser hospitalizado, necessidade de oxigênio, necessidade de corticoterapia em doses altas, e também modificação na tomografia, através de novas consolidações, de espessamento septal e também de vidro fosco na fibrose pulmonar idiopática, e 84 pacientes com diagnóstico de fibrose pulmonar idiopática mais DPOC. Enfisema. Isso, Enfisema. enfisema. Os pacientes que tinham apenas fibrose pulmonar idiopática, eles tiveram 40% de exacerbação. E os pacientes que tinham as duas doenças, eles tiveram 14% de exacerbação da FPI e 12% de exacerbação da DPOC. E aí eles concluíram então nesse estudo que os pacientes que tinham apenas FPI tinham maior chance de exacerbação do que os pacientes que tinham o efizema associado à FPI. E nos pacientes que tinham as duas doenças, aqueles que tinham exacerbação da DPOC, eles tinham um melhor prognóstico, né, um melhor tratamento para ele, menos invasivo. O Fred Fernandes, ele é do INCOR da USP, é um dos experts em doenças obstrutivas, asma e DPOC. Você hoje coordena a comissão DPOC da SBPT? Não. Não, me incluíram fora dessa, né? Sim, eu era na última gestão, hoje eu faço parte da comissão, mas é o Paulo Teixeira que está coordenando. Tá, a encrenca ficou com o Paulo Teixeira. O Fred assistiu a uma sessão que me chamou a atenção ontem, quando ele pôs na rede social dele sobre asma e obesidade, que é uma coisa que a gente vê muito no nosso dia a dia e pouco comentada, guidelines fala pouco, a gente tem dificuldades em manejar esses pacientes com asma e obesidade. E aí, o Fred, o que você destaca para a gente que foi discutido sobre isso aqui na tese? A sessão foi muito boa. Eu optei por assistir essa sessão pelo fato de eu ter asma e também comendo do jeito que a gente come aqui nos Estados Unidos, eu estou ficando obeso. Aí foi uma viagem no autoconhecimento quase, né? Mudar um mindset. E o que foi discutido, na verdade, é assim, existem dois perfis. Existe aquele indivíduo que é asmático e ao longo do tempo ele engorda. E existe aquele indivíduo que, porque engordou, começa a desenvolver a asma. E os sintomas aí muito parecidos. Sempre que tem uma pessoa que tem asma, independente de qual dos perfis ele está, e está ou fica obeso, isso é sempre pior. Porque a obesidade piora diversos fatores, desde a mecânica respiratória, por causa do peso da caixa torácica e da elevação do diafragma, até também questões de mediadores pró-inflamatórios que o tecido adiposo tem e que leva aí a um descontrole da asma. Uma das coisas que ficou bastante interessante do ponto de vista fisiológico, e aí a conversa é um pouco mais complicada, é que uns estudos usando técnicas de função pulmonar avançadas, como oscilometria de impulso, mostraram que o indivíduo obeso, ele trabalha com volumes pulmonares mais baixos, então ele respira com o pulmão um pouquinho mais vazio. E na hora que ele está respirando, ele tem uma tendência, justamente pelo volume pulmonar vazio, a fazer colapso de via aérea. Então, muda o ponto de igual pressão por causa disso? Mais ou menos que deixa ele próximo de uma zona de fechamento da via aérea, né? E por conta disso, ele tem muita dificuldade respiratória e muito sintoma. Isso a gente vê nesses pacientes que têm a asma aí agravada pela obesidade ou causada, aí, entre aspas, pela obesidade. Muitas vezes ele tem pouca inflamação, mas muito sintoma. Isso se deve, necessariamente, a alterações de mecânica que favorecem o colapso e a obstrução de via aérea, mesmo sem um processo inflamatório tão expressivo. Isso dificulta o tratamento, porque a gente tem a base do tratamento da asma como anti-inflamatórios. E na hora que ele não tem tanta inflamação e o problema é mais mecânico, a gente fica correndo atrás do próprio rabo. Mas esses pacientes, por conta dessa alteração de mecânica, fariam broncoespasmo? Faz um broncoespasmo, ele tem um aumento da resistência também e, além disso, a questão do colapso atrapalha muito a troca gasosa, a própria troca gasosa, e o que faz com que ele tenha uma sintomatologia muito exuberante. E todo mundo viu, né, isso, um paciente que tem uma asma grave, obesidade, você entope ele de corticoide inalado e a resposta ao tratamento não é tão boa quanto num indivíduo com uma asma mais tradicional. Porque esse mecanismo que você está colocando, me parece mais lógico a gente entender que ele tem a hipoventilação.
e não faria o broncoespasmo por causa disso, né? Não, então, são as duas coisas. Na verdade, ele tem hipoventilação, mas também, como ele está num volume pulmonar mais baixo, a resistência da via aérea aumenta. Não pelo processo inflamatório, mas por quê? Quando eu estou respirando num volume pulmonar mais alto, existe uma tração do brônquio por causa da interdependência dos septos alveolares. E esse brônquio fica mais aberto. No indivíduo que está respirando num volume mais baixo, não tem isso e acaba que o brônquio fica mais fechado. E o obeso não teria uma relação maior com aspiração também, fazendo inflamação brônquica por conta de refluxo, principalmente, e levando a broncoespasmo? Isso não foi discutido especificamente nessa sessão, claro que faz todo o sentido, mas se a gente for pensar em comorbidades muito frequentes no obeso, por exemplo, a questão do sono. Então, muitos desses pacientes eles têm apneia do sono, têm uma qualidade de sono ruim e, por isso, acabam desenvolvendo alterações endócrinas que dificultam muito a perda de peso. Então, muitas vezes, quando a gente insiste para o paciente ou mesmo trata a obesidade especificamente do paciente, se a gente não trata a questão do sono associada, que a obesidade e a asma são fatores de risco, ele nunca vai emagrecer, porque ele está com o perfil endocrinológico todo bagunçado devido ao fato de ele não dormir bem à noite. Fred, aproveitando, você assistiu outras sessões de asma no Congresso? Alguma novidade a mais sobre a área de asma? Do ponto de vista de tratamento, não. Eu assisti agora uma sessão que foi de overlap, asma e DPOC. Eu achei que ela era uma sessão muito de fisiopatologia, com pouca repercussão clínica, mas uma das coisas que eu achei interessante foi que os tratamentos biológicos, principalmente que focam a inflamação eosinofílica, que funcionam muito bem na asma, não têm demonstrado o mesmo benefício em pacientes com DPOC, mesmo aquele perfil de paciente com DPOC com inflamação eosinofílica ou com perfil T2 de inflamação. Quer dizer, o DPOC eosinofílico que não tem asma não tem se mostrado vantajoso o uso de imunobiológico. Mas isso. E o que tem asma e DPOC e que seja eosinofílico? Então, o que se mostrou nessa sessão foi que a associação de asma e DPOC ela está mais relacionada a mecanismos de remodelamento e que esse deve ser um alvo aí para futuros tratamentos do que necessariamente a inflamação eosinofílica em si. Isso aí é bem interessante, mas é uma coisa que a gente vai ver em 5, 10 anos ainda, está em desenvolvimento. Eu estou aqui com o meu amigo professor Túlio Cunha. O Túlio é professor da Universidade de Uberlândia. Ele tem lá um laboratório de bionanotecnologia para pesquisa de doenças respiratórias. Esse é um assunto que a gente já combinou aqui. Provavelmente nós vamos fazer um debate qualquer dia pelo Instagram, ao vivo, para vocês entenderem como é que funciona esse laboratório dele, o que ele está pesquisando. E aqui o Túlio assistiu sessões sobre DPOC. Isso. Túlio? E muita discussão hoje em dia na DPOC com a chegada das terapias triplas sobre corticoide inalatório ou não corticoide inalatório para DPOC. Túlio, o que você pode concluir para o pessoal aí? Então é isso, assim, nos últimos anos, né, ou no último ano, tiveram, ou vão ter ainda, grandes lançamentos de 3 drogas no mesmo dispositivo, né? Um beta-2 agonista de longa duração, um anticolinérgico de longa duração e o corticoide inalatório. LABA, lama, corticoide. LABA, lama e corticoide. Então a grande discussão é qual o paciente com DPOC que tem indicação de usar o corticoide inalatório. Então essa é a grande guerra hoje dos trabalhos de mostrar quem vai se beneficiar. A questão é, um grupo corticoide para todo mundo, o outro grupo tira corticoide. Isso. Você faz o quê? Então, eu acho que a gente tem que, como sempre, individualizar, né? Mas parece que o eosinófilo no sangue é um grande marcador para utilizar o corticoide inalatório. Outra situação que eu acho que não tem muita discussão é aquele paciente que é exacerbador. Esse paciente tem o benefício do corticoide inalatório. Outra indicação, apesar de não estar nos consensos, mas aquele paciente que tem um componente de hiperreatividade bronca ou resposta ao bronquodilatador, provavelmente ele vai se beneficiar, porque talvez ele tenha um componente reversível de vias aéreas que pode se beneficiar. Mas aí os trabalhos estão andando e essa é uma pergunta, na minha opinião, ainda não totalmente respondida. Mas você viu sessões de revisão em DPOC aqui, o que eles estão a tendência? Qual é a recomendação principal?
A recomendação é isso, é tentar achar um corte de eosinófilo. Então aquele paciente que tem eosinófilo no sangue periférico mais alto deve usar o corticoide aleatório, esse tem benefício, e aquele exacerbador. Então esses dois pacientes não tem dúvida que devem usar, e a tendência é que use a tripla terapia mesmo. Os outros pacientes ainda está em análise, vamos dizer assim. Assisti também essas sessões que o Túlio está comentando sobre DPOC, revisão, e realmente hoje a tendência é utilizar esses dois marcadores para a indicação de corticoide. Se o sujeito é exacerbador e eosinofílico, esse é o paciente candidato a utilizar corticoide inalatório e provavelmente vai se beneficiar com a terapia tripla. Inclusive, foi bem frisado na sessão de revisão, se o paciente tem menos de 100 eosinófilos, está com LABA/LAMA, teria o bypass, ele nem passa pelo corticoide, ele já vai direto para roflumilaste ou azitromicina como imunomodulador, que é a nova recomendação da GOLD 2019, que foi publicada no final do ano passado, que vocês podem baixar lá no Pneumoimagem Central de Downloads, podem baixar essa recomendação. Essas são talvez as grandes mudanças na orientação do tratamento da DPOC, que são reforçadas, foram apresentadas na GOLD o ano passado, e foram reforçados aqui na TS. Isso. Inclusive, se vocês forem lá no Instagram, do Pneumoimagem, tem lá uma série de slides fotografados dessa aula, que vocês podem baixar pelo menos alguns pontos principais que a gente destacou. Mais alguma coisa em DPOC, Túlio? É isso mesmo. Tem um trabalho bem interessante, que eu acho que inclusive você entrevistou, né? Que é o uso de telemedicina, né, na questão da reabilitação de pacientes pós-exacerbação, mostrando dados realmente muito interessantes, né, e talvez fique uma dica aí para a gente tentar isso no Brasil. Eu já comentei isso no post que nós fizemos, e eu entrevistei ontem a Patrícia Rocco, que é uma fisioterapeuta que está radicada em Nova York, que tem esse trabalho de reabilitação à distância, e com essa dificuldade que a gente tem de centros de reabilitação, né? Não tem centros de reabilitação para todo mundo que tem DPOC, além de ser caros, talvez essa seja uma alternativa, e que alguns estudos têm demonstrado que isso é viável, isso traz melhora a pacientes, que é fazer a reabilitação via online. Pacientes que o seu aparelho celular assiste os vídeos e faz os exercícios, ou pela TV em casa. Isso, eu acho que é uma ideia muito interessante, e os dados do estudo apresentado foi muito satisfatório. Então... Eu estou com a Patrícia Rocco, que é uma fisioterapeuta brasileira de Londrina e que hoje mora em reabilitação pulmonar, que faz isso online, não é isso? Como é que funciona, Patrícia, esse sistema? É um programa online que os pacientes têm acesso a 6 semanas, são 42 dias de exercício, eles vão assistir um vídeo por dia, e eles vão ter exercício como respirar, educacional, a nutrição, exercícios aeróbios, fortalecimento, tudo que eles precisam saber sobre como ter uma melhor qualidade de vida e respirar melhor. Mas como é que funciona? São vídeos que vão pelo celular, internet, como é que é? Como vocês podem ver, são vídeos como esse, pelo computador, com exercícios divertidos, coloridos, com música, sem ser aquela coisa chata de reabilitação, faça isso, faça aquilo, é uma coisa bem descontraída, que prende a atenção, e o paciente pode fazer em casa ou em qualquer lugar que ele estiver. E vocês têm resultados clínicos, estudos sobre isso? Como é que está esse aspecto científico da coisa? A gente está desenvolvendo estudos na nossa clínica em Manhattan, a gente recebe vários pacientes por dia, a gente está fazendo vários pacientes não conseguem chegar no centro de reabilitação, então por isso a gente criou o programa online, para aqueles que têm difícil acesso, que têm muita falta de ar, não conseguem sair de casa, para que eles possam começar a fazer uns exercícios e se sentir melhor. Isso vai ser disponível somente aqui para os Estados Unidos, ou a ideia é isso ampliar para outros países, por exemplo, o Brasil, vídeos específicos em português? Como é que é essa programação de vocês? A ideia é expandir o projeto pelo mundo todo, então a gente está pensando muito em criar legenda, traduzir para o português, para todo mundo ter acesso, porque é online, então qualquer pessoa no mundo inteiro pode ter acesso. Muito bacana, pessoal, porque ontem eu estava na sessão de Year in Review e o último ponto que eles abordaram foi exatamente essa questão da reabilitação online. E agora passei aqui, vi o programa sendo desenvolvido e sendo demonstrado, achei muito interessante. Obrigado, Patrícia, parabéns pelo trabalho.
E eu tenho aqui a honra de ter o meu amigo, Dr. Gilmar Zonzin, professor da Faculdade de Medicina de Volta Redonda, que assistiu várias sessões aqui hoje e ontem também, né? Ontem, você não furou nenhum dia. O Gilmar, ele fica mesmo no congresso, que a gente sabe. A gente está sempre se vendo aqui. Com certeza. E o Gilmar, ele vai falar com a gente sobre oxigenoterapia prolongada nas doenças pulmonares crônicas. Então, Gilmar, você assistiu sobre oxigênio, o que você pode atualizar o pessoal aí do Brasil? Bom, a primeira honra é minha, né? Eu gostaria meu de estar nessa oportunidade. Bom, o que a gente viu lá foi bem interessante porque, assim, às vezes você tem um estímulo por ver algo diferente, algo novo. Às vezes a questão é reforçar aquilo que você meio que já vê, que você já faz, referendar isso. E uma outra coisa também é perceber que as dificuldades, elas não são, vamos dizer assim, uma exclusividade nossa aí no nosso país, né? Então, assim... Tem dificuldade aqui para obter oxigênio também? Sim, dificuldade em obter oxigênio, dificuldade no paciente aceitar essa questão da oxigenoterapia. Foi muito bem discutido isso, formas de abordar o paciente para que ele entenda que quando você está indicando para ele oxigênio, isso não é algo para ser visto como uma coisa negativa, como uma coisa que vai prejudicá-lo. Pelo contrário, que quando você tem essa indicação, o paciente que faz o uso correto da oxigenoterapia, ele se beneficia muito e a longo prazo. E essa questão do oxigênio não ser visto como um alívio de sintomas, um alívio de dispneia, mas a importância e o impacto positivo e a necessidade de evitar que o paciente tenha uma percepção de se agora eu estou usando oxigênio, isso significa que agora eu estou nas últimas, ou que agora não tem mais jeito para mim. Quer dizer que o americano tem dificuldade de entender isso também. Sim, não é só um problema nosso brasileiro. É uma questão universal. E o engraçado foi isso, porque assim, todos os itens que eram discutidos eram coisas que a gente lida no dia a dia com o nosso paciente, que a gente tem essa mesma exata dificuldade, essa necessidade. E uma coisa importante, que foi um reforço importante, a necessidade desse diálogo, de compartilhar, de dialogar, de fazer o paciente entender aquela necessidade, de por que ela existe. Indicações de oxigênio? Olha, essencialmente não mudou. Não mudou, saturação persistentemente abaixo de 88%, PO2 55 de mercúrio para menos, ou saturação de 60 a menos com alguma questão de sobrecarga de VD, saturação de 89% também nessa mesma situação. A necessidade de utilizar por longo período de tempo, né? Então é importante aquela questão de não se ter a ideia de que vai usar um pouquinho ali, pronto, e acabou. A necessidade de 15, 16 horas por exemplo. Exatamente, 16 horas, de convencer o paciente que essa é uma necessidade dele, que isso é benéfico para ele de imediato e a longo prazo. Enfim, é um reforço e um compartilhamento de que as dificuldades que a gente tem no Brasil também são encontradas em outros países. O ser humano é ser humano em qualquer lugar que ele está, o ser humano tem as suas peculiaridades, os seus medos, as suas necessidades, e a gente, como médico, tem que tentar atender essas necessidades, tem que tentar atender também, buscar a questão do acesso. Foi muito discutido também as dificuldades de acesso que existem e as necessidades de cada um dentro da sua realidade, dentro do seu mundo, tentar se mobilizar em relação a questões ligadas ao acesso, escolher bem o tipo de dispositivo para cada perfil de paciente, de acordo com as expectativas do paciente, de acordo com as necessidades do paciente. Uma outra coisa também interessante é um reforço de que aquela situação de paciente que tem uma saturação 92%, 94% e que quando faz algum tipo de atividade, a saturação dá uma queda e tal, para esse paciente a utilização contínua a longo prazo de oxigênio não impactou, não fez diferença, não foi benéfico. Quer dizer, aquele paciente nosso que não tem hipertensão pulmonar, não tem os critérios definidos de hipoxemia para indicar oxigênio, mas ao esforço de satura, dá oxigênio prolongado, quer dizer, 15, 16 horas para ele, não trouxe benefício. Não trouxe benefício. E como a gente estava comentando agora, a gente tem que trabalhar de forma consistente com os pacientes que têm essas indicações, estar atento a essas indicações e batalhar em cima disso. Agora imagina então se você começa a ter a mesma abordagem para um paciente que não vai ter benefício, quer dizer, você vai trabalhar todas essas dificuldades, todos esses desafios, toda essa complexidade sem benefício. Então não é procedente, não é adequado, não é coerente você entrar para uma seara dessa sem que aquilo seja revertido em benefício da pessoa mais importante do processo todo, que é o paciente. Fizeram alguma discussão em relação ao prognóstico do uso do oxigênio
oxigenoterapia de acordo com cada doença ou é indiferente? Por exemplo, o cara que é hipoxêmico pela DPOC ou pela fibrose pulmonar ou por uma bronquiectasia ou alguma outra doença que leve a hipoxemia crônica. Há diferença no prognóstico em relação à oxigenoterapia? Não, o que acontece é que o critério de indicação fundamentalmente é o mesmo, independente da doença. Esses critérios ligados a PaO2, ligados ao nível de saturação de oxigênio, continua sendo o mesmo. E que para algumas doenças você vai perceber que você tem um impacto mais assim, expressivo em relação à sobrevida, em relação à redução de mortalidade, e em outros tipos de doença, mais em relação à qualidade de vida, tolerância ao exercício. Então, por exemplo, na fibrose pulmonar idiopática, os pacientes têm um benefício muito mais associado a se sentirem melhor, terem mais qualidade de vida, terem mais capacidade de realizar suas tarefas dentro da limitação da doença, mas sem que isso repercuta em mudanças de expectativa de vida e de sobrevida. O paciente vive melhor, mas não mais tempo. Então haveria uma diferença em relação às doenças dos benefícios potenciais que a oxigenoterapia traria em relação a cada perfil. Em todos os pacientes haveria benefício, mas em alguns casos seria um benefício mais voltado àquele momento e às melhoras de aspectos de qualidade de vida naquele momento. Em outros pacientes a coisa já teria uma interferência maior na fisiopatologia, nos mecanismos associados de resposta pulmonar, e você teria a partir disso uma possibilidade de, com o tratamento com a oxigenoterapia, ter um aumento da sobrevida, como seria o caso da DPOC, por exemplo. Eu tenho o prazer e a honra de estar aqui com meu amigo, o Dr. Marcelo Rabai. O Dr. Marcelo Rabai, ele é professor da Universidade Federal de Goiás e ele saiu agora de uma sessão de atualizações sobre micobactérias não tuberculosas. Esse que é um assunto que vem com bastante emergência aqui nesse congresso. Até no Brasil tem se comentado muito mais sobre micobacterioses não tuberculosas do que no passado. E o Marcelo assistiu aí o que os americanos estão fazendo e parece que tem muita coisa interessante e nova, né, Marcelo? O que você pode destacar para os amigos lá do Brasil? É isso mesmo, muito obrigado aí pela oportunidade de poder conversar com você e passar um pouco do que eu assisti hoje aqui sobre esse assunto. E uma coisa me chamou a atenção quando eu olhei a programação, Mauro, é que praticamente tem uma pouca coisa sobre tuberculose, mas tem muita coisa sobre micobactéria não tuberculose. Então isso já é uma mudança do que vem acontecendo na prática diária aqui nos Estados Unidos, que a prevalência, em alguns estados, a prevalência de micobactéria não tuberculose, ela já passou a prevalência de tuberculose, que é num número bem menor do que o nosso, né? Eles não têm uma doença endêmica como nós, mas eles têm uma preocupação muito grande, né? E algumas coisas me chamaram a atenção. Então, eu participei de uma plenária e depois participei de uma sessão de pôsteres, de avaliação de trabalhos, né? Você que avaliou os trabalhos? Não, eu só participei da discussão. Então, nessa discussão, uma coisa interessante que eu vi foi em relação ao diagnóstico. Então, a micobactéria não tuberculose, ela tem um dilema entre saber se aquilo é colonização ou se aquilo é infecção mesmo que está causando doença. E foram 2 trabalhos que mostraram que eles trataram um grupo e por um motivo não trataram outro grupo. Então pegaram a base de dados e pacientes foram tratados, outros não foram tratados. Aqueles pacientes tratados, eles tinham sim negativação do escarro, eles ficavam negativos. E aqueles pacientes não tratados, alguns ainda continuavam positivos, mas surpreendentemente alguns ficavam negativos mesmo sem tratar. Mas alguma micobactéria em especial? O MAC. O MAC é sempre o mais comum, então a grande maioria dos trabalhos, a prevalência do complexo do micobactério ávido intracelular é o mais comum, que aí vai englobar o micobactério ávido, o intracelular, o quimeri, então ele engloba várias outras cepas. Não para o micobactério abscessus, que tem uma evolução mais agressiva. Cansaço também não. O cansaço também não, que eles têm uma evolução mais agressiva. Mas o MAC, que é também o que tem maior prevalência no nosso país, então existe essa dúvida. A gente necessariamente precisa tratar os nossos pacientes. Então o que foi discutido é que além de encontrar o bacilo numa cultura, e aí tem que ser 2 amostras de escarro, ou uma amostra do lavado, ou uma cultura de tecido, precisa de ter sintomas e a comorbidade precisa de estar associada com
uma perda da qualidade de sintomas. Tem algum marcador específico ou apenas a impressão clínica que vai te determinar tratar ou não tratar? Então, a impressão... Porque, só uma pergunta, muitos desses pacientes vêm só com tosse crônica, não vem com sintomas outros gerais e às vezes é uma senhora com tosse crônica, um achado de cultura de MAC, e aí a clínica não é tão exuberante, não tem emagrecimento, não tem sintomas gerais, mas é uma tosse persistente. Então, aí o outro trabalho que foi feito no Japão, ele avaliou um questionário de qualidade de vida. E aí ele percebeu que, ele usou o St. George, e ele demonstrou que houve uma melhora na qualidade de vida desses pacientes. Então esse foi um marcador que ele utilizou para que a gente pudesse fazer o tratamento. O que eu estou assimilando dessas discussões é que, como são pacientes que têm doenças associadas a alguma comorbidade, é o diabético, ou é a doença estrutural do pulmão, esses pacientes que têm os critérios de diagnóstico, eles merecem ser tratados. Só que aí entra o outro lado da moeda, né? Os eventos adversos. Então tem um trabalho que mostrou efeitos colaterais de neurite óptica com etambutol. Então daí um cuidado importante da utilização do etambutol de pacientes mais idosos, porque a lesão pode ser irreversível. E existe também a possibilidade de tratar de usar o etambutol em dias alternados. Então eu tô imaginando que nós vamos ter que realmente, apesar de ter as diretrizes dizendo que você precisa utilizar o macrolídeo, o etambutol e a rifampicina, mas nós vamos ter que avaliar caso a caso, se o paciente tem uma função renal menor, fazer uma avaliação de visual, se ele tem alguma alteração já de perda de acuidade visual, cuidado com o etambutol, para que a gente não cause mais lesão. Nesses estudos que eles demonstraram que não haveria necessidade de tratar todo mundo, os pacientes não tratados foram acompanhados e viram se desenvolver doença mais tarde? Então, esses pacientes eles acompanharam, e aí o que aconteceu? Foram 2 trabalhos. Nenhum deles, ele não tratou e ele melhorou aqueles sintomas. O outro grupo que não tratou era outro trabalho em outro centro, um foi nos Estados Unidos, outro no Japão. O do Japão ele teve piora na qualidade de vida que aquele que ficou sem o tratamento. Aquele que ficou sem o tratamento. Então é uma questão ainda em aberto. Controverso. Tratar ou não tratar o MAC quando achado em cultura. Eu acho que precisa fazer uma avaliação clínica e entender o impacto daquele paciente. E por outro lado, Mauro, acho que uma grande dificuldade, aí eu conversei com o professor Charles Daly, que é um dos maiores expoentes aqui nos Estados Unidos, ele trabalha em Denver, e ele disse que até aqui eles estão tendo uma grande dificuldade de quem está fazendo a cultura, como que essa cultura está sendo feita. O que ele me disse é que quando isso sai dos centros maiores, a dificuldade do cultivo do micobactéria é muito ruim. E por isso que possivelmente nós vamos ter métodos moleculares para o diagnóstico ao invés de só esses métodos de meios de cultura. Sobre tratamento, falaram alguma coisa, alguma droga nova, algum esquema diferente? Não, o tratamento é rifampicina, macrolídeo, azitromicina ou claritromicina, e o etambutol. É o mesmo que está no Guideline de 2007. Exatamente, é o mesmo. Então... E aí nos doentes mais agressivos, lança a mão do aminoglicosídeo, né? Somente com abscessos e tudo. Eu estou aqui com o Pedro Pompeu, amigo meu de Ribeirão Preto, que acompanha assiduamente as sessões do Congresso. A gente acabou de sair, nós estávamos juntos numa sessão sobre atualização em bronquiectasias, essa doença que por muito tempo ficou esquecida e agora o pessoal aqui dos Estados Unidos acordou para a bronquiectasia. Tem muita coisa nova surgindo. E o Pedro vai destacar alguns pontos para a gente, né, Pedro? O que você poderia destacar do que foi comentado em bronquiectasias aqui? Exatamente, Mauro. Eu acho que começamos pela introdução que teve dessa palestra, que foi um depoimento de alguém que tem a doença. E essa pessoa aos 17 anos foi diagnosticada com bronquiectasias, ela é tida como então até como uma tossidora crônica simplesmente, não tinha um diagnóstico e ela contando toda a luta dela após esse diagnóstico até chegar no estágio
atual. Ela usa oxigenoterapia 24 horas por dia e está na fila de transplante. E tem uma irmã que já foi transplantada há 2, 3 anos atrás. Tinha alguma síndrome específica essa moça? Não tem. O diagnóstico foi idiopático, até como a gente viu depois em umas outras sessões, até quase 40, 50% dos casos não tem um diagnóstico específico, não encaixa num perfil genético, nada, mas mostrando que até aqui nos Estados Unidos muitas vezes essa doença é desconhecida e pouco investigada. Né? O pessoal está tirando uma foto nossa para o Congresso, olha aí, ó. Tá lá. Olha lá, olha, o pessoal ao vivo acompanhando, paparazzi com a gente aqui, tá ó. Certo, tá certo. Olha aqui, ó, o pessoal do Brasil, olha aí, ó, estão tirando uma foto nossa aqui, olha aí, ó. Estamos aqui na mídia. É isso aí. É isso aí. Nós estamos fazendo sucesso aqui, ó. Pois é. Continua nossa ideia aí, Pedro. Então, aí foram apresentados também outros assuntos, né, de bastante relevância, de bastante interesse, como a fenotipagem de bronquiectasias, né, porque a gente tinha até pouco tempo atrás, como é uma doença ainda não completamente estudada, e bronquiectasia na verdade é um mundo, né? Se você quiser se tornar um bronquiectólogo, você acaba se tornando, né? Porque envolve microbioma, envolve genética, envolve síndrome dos cílios imóveis, que ele falou que tem mais de 40 genes diferentes envolvidos nessa doença. É muito mais complexo do que a fibrose cística, que a gente tem aí 6, 7 mais ou menos, né? Principais, né? Tem principais, exato. Principais, e então são doenças complexas. A gente está aprendendo, ele mostrou um kit que foi comercializado, vai ser comercializado a partir de agora para você dosar a elastase neutrofílica e conseguir saber se aquele é o perfil neutrofílico ou não. A gente aprendeu que existe um perfil eosinofílico também de pacientes, né, que não era tão conhecido assim há alguns anos atrás. E eu acho que o importante é isso, a gente no nosso dia a dia pensar nessa doença, associação com outras doenças, né, como o DPOC, a gente sabe que uma porcentagem não desprezível dos DPOcíticos tem bronquiectasia associada. Isso impacta no tratamento e na sobrevida dos pacientes, né? Detectar o colonizado cronicamente, seja por pseudomonas, seja por hemófilos, que ele falou que é um segundo fator bastante importante, né? Então... A doutora Neil Donnell, no final, ela frisou muito essa questão da heterogeneidade da bronquiectasia, porque e ela justifica até por conta disso que os estudos clínicos com muitas drogas não trazem resultados, porque se junta no mesmo balaio vários perfis diferentes de pacientes. Então existe aquele bronquiectásico ligado a alguma doença associada, existe o bronquiectásico ligado a uma sequela de infecção, existe relacionado a alguma síndrome, existe, como você está colocando, e as evidências têm mostrado o que é eosinofílico, o que é neutrofílico. Então, acredito que em um futuro próximo nós vamos fenotipar melhor esses pacientes e encontrar perfis exatos de pacientes cujas drogas vão atuar exatamente naqueles mecanismos, como vem acontecendo hoje na asma, vem acontecendo hoje na DPOC. Por causa desse ressurgimento das bronquiectasias e do interesse do primeiro mundo nessa doença, vem surgindo essa condição. Eu acho que o estágio atual de tratamento das bronquiectasias está o que nós estávamos há 4, 5 anos atrás em termos de asma e DPOC. Não tinha essa fenotipagem, os trabalhos incluíam todos os DPOcíticos como igual e todos os asmáticos como iguais também. E, lógico, à medida que a pesquisa for se aperfeiçoando e progredindo, lógico, a gente vai chegar numa etapa de tratar o bronquiectásico nas suas particularidades. Quer dizer, a medicina de precisão não chegou ainda na bronquiectasia, ainda não chegou, mas vai chegar a curto passo, pelo que a gente está vendo aqui. Um assunto que eu gosto muito, que é sobre a aspiração, e houve um slide muito rápido sobre a relação de aspiração e bronquiectasia. E fazendo uma relação com uma aula que teve também no simpósio sobre o microbioma pulmonar, foi comentado que, inclusive, o microbioma da boca, da garganta, interfere no microbioma pulmonar em relação às bronquiectasias. Dependendo da flora que o indivíduo tenha intestinal e no trato digestivo, essa flora pode ser protetora ou não para o paciente com bronquiectasia. Então, acredito que nesse ponto de microbioma é um campo de muito avanço que vai ter em bronquiectasia, e acredito que a gente vai ter muito resultado daqui para frente no tratamento dos pacientes quando descobrir exatamente o microbioma protetor. Inclusive
inclusive talvez com tratamento com probióticos ou tratamento com drogas microbianas, quer dizer, introduzir alguma flora no indivíduo que possa proliferar as proteger. bactérias do bem e matar as bactérias Exatamente. Não sei, isso é uma conjectura a partir dos estudos que foram apresentados. O conceito de disbiose ele é relativamente recente no nosso meio, a gente está aprendendo a lidar com isso atualmente, né? E microbioma, na verdade, o ser humano não gosta muito da ideia de que ele é direcionado e ele é manipulado por bactérias, né? Nós somos muito mais bactérias do que células, né? E a gente sabe que isso tem uma importância tremenda, né? Só no nariz a gente tem 3 regiões de microbiomas totalmente diferentes. O microbioma da parte inicial do nariz não é o mesmo da parte média, que não é o mesmo da parte posterior. Por que existe essa diferença nós não sabemos, mas ela existe. Quer dizer, nós aprendemos aí, quem fez medicina há mais tempo, que da laringe para baixo a gente era estéril, a gente acreditava nisso. E aí hoje sabe que não. Totalmente não, e só 5% de a flora respiratória cresce nos meios de cultura que a gente tem hoje. Quer dizer, isso se conseguiu saber através daquele aparelhinho Filochip, né, que mede o RNA mensageiro 16. Através disso a gente conseguiu descobrir essa flora imensa, né? E a gente está aprendendo o quão importante ela é ou não. Na verdade, boa parte do que a gente é como adulto depende da forma na infância que a nossa flora intestinal interpretou ou não determinados alimentos, determinadas coisas. Então a gente está aprendendo muito sobre isso e vai ser uma revolução na medicina, não temos a menor dúvida. Com certeza, essa área do microbioma pulmonar, especialmente para as doenças respiratórias que cursam com infecções, vai ser o campo dos próximos anos e que com certeza vai mudar muito o nosso enfoque de tratamento, porque o fato é né, Pedro? As bactérias têm uma capacidade de desenvolver resistência muito mais rápida do que nós temos de produzir novas drogas contra elas. Então, a gente vai ter que entender como é que elas trabalham e atuar no campo delas para resolver esse problema. Exato. A grosso modo dizer o seguinte, né, que elas querem a mesma coisa que a gente, ficar vivas, né? Nós queremos, elas também querem, né? Então, é uma briga entre a nossa inteligência e a delas, né? E eu estou com o José Roberto Megda, que é um amigo nosso, foi também residente na época da Unifesp e hoje ele é professor da Faculdade de Medicina de Taubaté, não é, Megda? É isso aí, Mauro. Taubaté. E eu estou aqui com o Megda saiu agora cedo, ele assistiu sessão sobre doenças intersticiais, né, Megda? E você acompanhou os pôsteres, os trabalhos originais, artigos novos que aconteceram aqui. Isso aí. E o Megda, o que ele percebeu de interessante é que vários estudos mostrando sobre atraso no diagnóstico das doenças intersticiais, que é o que a gente costuma observar na prática diária mesmo. Megda, o que você pode comentar sobre isso aí? Isso aí, eu agradeço o convite aí da Pneumoimagem, que foi o meu ponto de gatilho aí para começar a fazer as minhas redes sociais. E é um prazer estar aqui com o Mauro. Então é o seguinte, eu tive a oportunidade de acompanhar a sessão de pôster e é muito interessante que no Brasil a gente sabe, né, quem trabalha com doença intersticial sabe a demora que a gente recebe o paciente. Pensando numa doença, na fibrose pulmonar idiopática, que tem uma sobrevida média de 3 anos, quanto mais demora para fazer o diagnóstico, mais demora para tratar, ou seja, o paciente morre mais rápido. E isso a gente vê que é no mundo inteiro. Então eu vi especificamente 2 pôsteres, um onde fala de especificamente pacientes que têm fibrose pulmonar idiopática aqui nos Estados Unidos, um banco de dados de 30 mil pacientes já catalogados com fibrose pulmonar idiopática, e foi interessante que eles, aqui a gente sabe que o sistema é muito organizado, eles avaliaram esse paciente a partir do diagnóstico de fibrose pulmonar idiopática e viram retrospectivamente, pegaram um período, até 1 ano, esses pacientes para ver se eles foram no pronto-socorro com sintomas que poderiam mimetizar o início da fibrose pulmonar idiopática, como insuficiência respiratória, falta de ar, asma, às vezes foi interpretado como asma, bronquite, DPOC, resfriado. Pneumonia também. Pneumonia também entrou. Que a gente vê muito pneumonia, né? Pneumonia, o pessoal passa no pronto-socorro, dá um diagnóstico de pneumonia 2, 3 vezes. Doutor, tive 3 vezes pneumonia esse ano. Aí quando passa no pneumologista, não, isso aqui é uma doença intersticial. Era uma doença intersticial. E o que foi interessante, que 70% dos pacientes que tiveram diagnóstico de fibrose pulmonar idiopática, eles passaram 6 meses anteriormente no pronto-socorro ou algum cuidado de saúde com sintomas respiratórios. Ou seja, a gente está perdendo tempo no diagnóstico.
Isso a gente está falando dos Estados Unidos, que tem mais tomografia, tem exames de imagem mais facilmente. E qual que é a crítica aí que os colegas que fizeram o trabalho, eles falam? Que falta realmente conhecimento sobre a fibrose pulmonar idiopática e as outras doenças intersticiais, falta um exame específico para fazer o diagnóstico. A maioria dos pacientes que têm sintoma respiratório, eles estão com os médicos primários de atenção básica, que sabem muito menos ainda de fibrose pulmonar idiopática, e eles também aqui têm uma dificuldade em encaminhar esses pacientes para os especialistas, né? Para os pneumologistas, enfim, quem trata a fibrose pulmonar idiopática. E outro dado bem interessante, que até 50% dos pacientes que tiveram diagnóstico depois de 6 meses de fibrose pulmonar idiopática, foram pelo menos 3 vezes no pronto-socorro, em alguma unidade de urgência ou emergência, e não pensaram no diagnóstico de fibrose pulmonar idiopática. Quer dizer, o problema não é só brasileiro, é um problema sistêmico. É sistêmico, o problema é mundial, né? Então esse trabalho foi bem interessante isso, que a gente vê a realidade no Brasil e aqui não está muito diferente da nossa, não. Ontem o Dr. Gilmar Zonzin também comentou com a gente que houve um estudo que ele observou, que ele avaliou, em que 3 meses, né, de atraso no diagnóstico, um grupo comparativo de pacientes onde houve um atraso de um grupo de 3 meses no início do tratamento, houve um impacto significativo lá na frente em prognóstico. Quer dizer, 3 meses para o início do tratamento quem já tem o diagnóstico. Sim. Em relação a quem inicia imediatamente. Agora, imagina atrasar 1 ano o diagnóstico. O diagnóstico. E a gente sabe da dificuldade com essas drogas antifibróticas no Brasil, então é complicado. Quanto mais demora, mais o paciente, infelizmente, vai acabar morrendo. Ou quando chega para o pneumologista, chega naquela fase que a gente só vai poder indicar cuidados paliativos. Isso foi só em fibrose idiopática? Você viu outras doenças intersticiais? Que mais que você Isso, esse foi especificamente em fibrose pulmonar idiopática, de 30 mil pacientes que têm um diagnóstico. E eu vi outro também pôster, que aí fala também no atraso no diagnóstico de doenças pulmonares intersticiais fibrosantes. E é interessante que são poucos pacientes, são 57 pacientes, mas eles conseguiram avaliar pacientes com doença relacionada ao colágeno e doenças pulmonares fibrosantes sem diagnóstico de colagenose. Quando eu fui ver esse exame, esse pôster, eu imaginei que o paciente que talvez teria o diagnóstico de colagenose teria mais facilidade para fazer o diagnóstico. Uma vez que ele já tem um reumatologista, ele já está sendo acompanhado mais de perto, mas não. O atraso é igual quando comparado com colagenose e sem colagenose, com mediana no atraso do diagnóstico de doença pulmonar intersticial de 11 meses, então quase 1 ano. E por que isso acontece? Porque esse estudo foi feito em 6 países da Europa, mais os Estados Unidos, porque aqui é diferente do Brasil. Então, se o paciente acompanha com o reumatologista, porque ele já tem artrite reumatoide, doença mista do tecido conjuntivo, lúpus, enfim, quando ele sente algum sintoma respiratório que é inespecífico, tosse, falta de ar, sintomas que podem mimetizar pneumonia, eles passam no médico de atenção primária antes. Então, ele não tem um contato direto com o reumatologista, ele passa com o médico de atenção primária. O médico, às vezes, não pensa no diagnóstico de doenças intersticiais relacionadas à colagenose, e até ele voltar com o reumatologista, sim, pensar, tem essa mediana de atraso de 11 meses. Então, é importantíssimo esse conceito das doenças intersticiais estarem também na cabeça do médico clínico. Com Essa certeza. não é uma doença exclusiva do pneumologista. O pneumologista vai, talvez, refinar o diagnóstico, vai instituir o tratamento, mas aquele médico que dá a primeira atenção ao paciente, seja no pronto-socorro, seja no ambulatório primário, se ele não pensar em doença intersticial, o atraso do diagnóstico é importantíssimo e isso impacta significativamente no prognóstico e muitas vezes o paciente vai a óbito mais cedo porque um tratamento específico não é instituído. Com certeza. Eu acho que é muito interessante a gente, junto com os reumatologistas, avisarem os pacientes que têm colagenose, mas ainda não têm acometimento pulmonar. Qualquer sintoma respiratório, seja ele inespecífico, procurar um reumato, conversar com ele, falar do tempo de sintomas, porque quando a gente faz o diagnóstico mais precoce da doença intersticial, a gente trata mais inicialmente, pode inclusive diminuir a progressão da doença. Eu acho que até, por exemplo, para algumas doenças intersticiais, como a esclerose sistêmica, como a artrite reumatoide, o próprio lúpus, tomografia de tórax de alta resolução poderia ser
um exame de rotina, um screening inicial desses pacientes? Ah, com certeza. Assim como a prova de função pulmonar. Com certeza. Eu acho que todo paciente que tem colagenose, principalmente esclerose sistêmica e artrite reumatoide, tem que fazer uma tomografia uma vez por ano aí, né? Para ver se a gente faz precocemente o diagnóstico. E a esclerose sistêmica, lembrando que a doença, a esclerose sistêmica, a principal causa de mortalidade nesses pacientes são quando os pacientes têm acometimento intersticial pulmonar. Eu tenho a honra de ter aqui do meu lado o professor Dr. Geraldo Lorenzo Filho, que é diretor do Laboratório de Sono do INCOR, USP, e ele foi um dos organizadores do curso pré-congresso da ATS sobre sono. Foi um curso sobre sono e insuficiência cardíaca. O que você poderia sucintamente comentar para o pessoal do Brasil que não está aqui no congresso, Geraldo? Foi um pré-congresso bem legal, porque vieram um cardiologista de Toronto, um pneumologista do mundo inteiro, né? E o problema da insuficiência cardíaca, 50% dos pacientes que têm insuficiência cardíaca grave têm algum distúrbio do sono, ou apneia obstrutiva, ou apneia central associada ao Cheyne-Stokes. E a gente está meio na dúvida hoje em dia na literatura, porque teve um estudo publicado no New England, que é aquele tipo de ventilação que é o servo-ventilador, porque o paciente tem aquela respiração muito irregular, que é a do Cheyne-Stokes com a apneia central. Então eles desenvolveram um tipo de BiPAP que estabiliza a ventilação. E maravilha, some a apneia. É só que fizeram um grande estudo, publicado há 2 anos no New England, que na realidade foi neutro. Não teve impacto. Não teve impacto. É só que numa subanálise, os pacientes que usaram o servoventilador aumentou a mortalidade cardiovascular. Então isso colocou Nós estamos participando de um outro estudo coordenado pelo professor Bradley de Toronto. O Brasil é um dos grandes recrutadores, nós somos o centro coordenador do Brasil. A gente está estudando um outro ventilador. Mas hoje em dia a gente não sabe como tratar o Cheyne-Stokes e insuficiência cardíaca, porque esse aí colocou todo mundo meio... É só que lembrar que muitos pacientes têm apneia obstrutiva também, né? Mesmo magrinho, uma das teorias é que o líquido acumulado aqui na garganta é incrível. Você tem muito paciente com insuficiência cardíaca magrinho, nem roncam muito, não tem muita sonolência, mas eles têm apneia obstrutiva. Aí o CPAP clássico melhora. O Pedro Genta, que trabalha lá, é pneumologista também, ele organizou um simpósio sobre máscaras. Nós estamos fazendo vários estudos mostrando que o CPAP foi descrito com a máscara nasal, porque ele joga ar sob pressão e empurra a língua para frente. 30% das máscaras vendidas no mundo para apneia do sono são máscaras oronasais. E a gente está mostrando vários estudos, um publicado no Chest há 2 anos, depois fizemos uma meta-análise, agora um outro que está submetido, se Deus quiser vai ser aceito, mostrando que quando o ar entra pela boca, empurra a língua para trás. Piora? Não funciona direito o CPAP. Aí começa a vazar. Tal. E isso pode ser motivo de não aderência do paciente? Com certeza absoluta. E aqui nos Estados Unidos tem um problema sério. Nós vimos um post que eu até fotografei hoje de manhã, porque quem dá as máscaras aqui são os chamam DMOs, os caras que vão ao home care, né? E eles adoram a máscara nasal, sabe por quê? Porque ela é mais cara. E muita gente usando máscara oronasal. E aquele prong nasal que vai prong nasal é muito legal, funciona super Não tem bem. muita perda aérea? Não. Esses prongs nasais, inclusive com CPAP alto. Hoje em dia a máscara que mais vende é uma que vem aqui, vai aqui por trás, a saída é por trás, você não fica com o tubo pela frente. De longe, a máscara que mais vende é esse prong nasal. E para hipoventilação, o que você poderia atualizar o pessoal? Nós fizemos vai sair um consenso de hipoventilação, que é uma das áreas que... E, aliás, eu participei desse consenso. Aqui da TS? Daqui da TS. Terminamos o ano passado, vai sair esse ano no Blue Journal, American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine. Eu participei, teve várias daquelas... Pico questions, aquelas questões de ver o que está errado, tal. Não sabemos muita coisa sobre obesidade e hipoventilação. Uma das coisas que a gente sabe é que... não sabemos muita coisa nós aqui, ele duvida que não saiba muita coisa, pessoal. Uma coisa super interessante é que o CPAP, porque se o cara está hipoventilando, você fica imaginando que você precisaria usar um BiPAP. A ideia e o CPAP funciona. Funciona também. Por quê?
porque você tira o componente da apneia obstrutiva, aí o cara começa a ventilar melhor, porque esses caras têm apneia também, né? Obeso, hipoventilação. E a apneia obstrutiva do sono é um negócio incrível, né? O Luciano Drager, lá do INCOR, fez um estudo em 500 pacientes consecutivos. 500 pacientes que estavam lá no INCOR, com hipertensão. Eles não são caras da população geral. Quem está lá é porque é mais velho, obeso, sedentário. Prevalência estimada, 50% dos pacientes com provável apneia. Apneia mais a hipoventilação, é isso? Não, a apneia do sono na insuficiência cardíaca. Mudei de assunto. Mudou de assunto, tá. Em pacientes com doença cardiovascular. Na hipoventilação, acho que a grande dificuldade é reconhecer esses pacientes. É incrível o que tem de pacientes que chamam a gente, que eles estavam lá como DPOC, que eles estavam com outro diagnóstico. Somos chamados na enfermaria às vezes só porque ele está desaturando. O paciente está desaturando. E aí ele tem obesidade e hipoventilação. Exatamente. Eu acho que o pneumologista está bastante afeito a esse problema, porque é um problema que a gente vê no dia a dia, né? E aí o negócio é o CPAP. O CPAP resolve. A dúvida é se precisaria fazer um exame do sono, porque todos esses pacientes que hipoventilam têm algum grau de apneia do sono e o CPAP funciona. O que a gente não sabe ainda, estamos pensando em fazer um estudo randomizado no futuro, digamos, o paciente chegou na enfermaria e você põe o CPAP, ele melhora. E aí vai para casa com o CPAP, espera fazer uma polissonografia, ninguém tem essa resposta. Eu acho que tem que ir embora com o CPAP, porque esses caras reinternam muito, são pacientes graves, né? E dispositivo oral tem alguma indicação? Dispositivo de avanço mandibular. Isso. Eu estava hoje conversando com a Fernanda Almeida. A Fernanda Almeida é uma brasileira que está em Vancouver. Há muitos anos ela foi para lá, é uma das líderes, né? E a plaquinha de avanço mandibular, você sabe que tem alguns australianos achando que a plaquinha de avanço mandibular deve ser a primeira escolha, inclusive para a apneia grave. Até para o grave. Eles estão dizendo, é um argumento que eles usam, que a plaquinha melhora menos a apneia, mas o cara usa mais. Então a área sobre a curva, quer dizer, que você quer um tratamento perfeito, se o cara não usar, não vai funcionar. E eles acham que a plaquinha funciona melhor. Eu não sei, eu acho que o CPAP bem adaptado para a apneia grave é a melhor solução. Bom, pessoal, obrigado aí pela audiência, obrigado o Geraldo que parou agora à noite aqui, gentilmente, conversar com o pessoal do site. Fantástico. Fechamos aqui com chave de ouro a ATS 2019. Agradeço vocês, obrigado pela atenção, curtam aí o vídeo, compartilhem se acharem interessante. Valeu, obrigado a todos. Então, pessoal, essa foi a nossa cobertura do Congresso da American Thoracic Society, ATS 2019, direto de Dallas. Obrigado por acompanhar as nossas transmissões ao vivo pela página do Facebook e agora, depois editada, todas as nossas entrevistas com toda a nossa cobertura aqui pelo nosso canal do YouTube. Aproveite, assine o nosso canal do YouTube para receber as nossas atualizações relacionadas às coberturas dos eventos, as diretrizes que nós discutimos, as reuniões clínicas e em breve nós faremos as nossas transmissões também pelo nosso canal do YouTube. Então, assine o nosso canal do YouTube, compartilhe com seus amigos, divulgue se você achou interessante e até uma próxima oportunidade. Obrigado!